Senti como se cada letra fosse uma faca atravessando meu peito. O tempo parou. As velas do altar pareciam congelar em suas chamas. Os olhares de todos os presentes queimavam minha pele como brasas vivas. Era o batizado do meu primeiro neto, Miguel, o dia que deveria ser um dos mais felizes da minha vida. Mas ali estava eu, Isolda Pacheco, 67 anos de vida e décadas de dedicação à minha família, sendo expulsa como se fosse uma criminosa. As palavras vieram da boca de Patrícia, esposa do meu filho Antônio, mãe do meu netinho. Ela não sussurrou, não me chamou de lado. Não. Ela fez questão de que todos ouvissem, de que a humilhação fosse pública e devastadora. Ninguém quer você aqui nesse momento, ela completou, enquanto seu dedo apontava para meu rosto como se eu fosse menos que gente. Olhei para meu filho, esperando, implorando silenciosamente, por uma defesa, por qualquer palavra que mostrasse que eu ainda significava algo para ele. O menino que eu embalei nas noites de febre, para quem li histórias, cujos joelhos machucados beijei para sarar. Mas Antônio apenas baixou os olhos, as mãos segurando a vela do batismo tremendo levemente. Seu silêncio doeu mais que as palavras dela. A Igreja Nossa Senhora da Consolação, onde batizei meus 2 filhos décadas atrás, parecia agora um tribunal onde eu era julgada e condenada sem direito à defesa. As paredes que antes me traziam conforto, agora pareciam se fechar ao meu redor. O cheiro de incenso, que sempre me lembrava paz, agora me sufocava. Respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. Senti o peso do colar de pérolas que havia sido da minha mãe e que eu escolhi usar especialmente para aquela ocasião. Passei a mão suavemente pelo broche em formato de anjo que prendia meu lenço de seda azul. Presente de Geraldo, meu marido falecido, que não estava ali para me defender, para segurar minha mão trêmula. Foi então que algo aconteceu dentro de mim. Algo que nem eu mesma esperava. Anos de uma vida sendo a boa mãe, a sogra compreensiva, a mulher que sempre cedia para manter a paz. Tudo isso pareceu evaporar naquele instante. No lugar da dor, senti uma firmeza nascer. No lugar das lágrimas que ameaçavam cair, senti uma clareza de pensamento que não experimentava havia anos. Olhei ao redor e vi rostos conhecidos. Berenice Sampaio, minha amiga de 4 décadas, com a mão cobrindo a boca em choque. Padre Joaquim, que conhecia nossa família desde sempre, com uma expressão de pesar profundo. Os pais de Patrícia, Cláudio e Lorena, com sorrisos mal disfarçados nos cantos dos lábios. E vi também aqueles que eu não conhecia, amigos do casal, colegas de trabalho, pessoas para quem eu agora seria sempre a sogra-diabo, a velha que foi expulsa da igreja. Percebi que tinha 2 escolhas. Podia desmoronar ali mesmo, confirmando tudo o que diziam sobre mim, ou podia agir com a dignidade que aprendi durante toda a minha vida. Ajeitei meu casaco de lã, aquele azul petróleo que comprei especialmente para a ocasião. Endireitei minha coluna, que por um momento havia se curvado sob o peso da humilhação. Olhei diretamente nos olhos de Patrícia, sem raiva, sem lágrimas, apenas com uma firmeza que a fez recuar um passo. "Que Deus abençoe meu neto", disse, com uma voz que para minha surpresa não tremeu, "e que ele cresça com mais compaixão do que testemunha hoje." Virei-me e caminhei pelo corredor central da igreja, sentindo o peso de cada passo, ouvindo os murmúrios que se espalhavam como ondas. Mantive a cabeça erguida, os olhos fixos na porta de madeira entalhada à minha frente. Cada passo era uma batalha contra o impulso de correr, de me esconder. Ao passar pelos últimos bancos, notei uma figura se levantando. Roberto, meu filho mais novo. Nossos olhares se cruzaram e pude ver nele uma mistura de vergonha e determinação. Ele fez menção de vir até mim, mas fiz um gesto sutil com a mão, pedindo que ficasse. Aquele não era o momento de criar mais divisões na família. Ele entendeu e assentiu, mas pude ver que algo havia mudado também nele. Quando finalmente alcancei as portas da igreja e senti o ar fresco de Petrópolis tocar meu rosto, percebi que estava segurando a respiração. Inspirei profundamente, deixando o ar da manhã encher meus pulmões. As ruas de paralelepípedos que conhecia tão bem agora pareciam um caminho desconhecido à minha frente.
Foi quando notei um detalhe que havia escapado na turbulência do momento. Ao pegar minha bolsa, algo caiu do banco. Um envelope. Não era meu, tinha certeza. Inclinei-me para pegá-lo, mais por reflexo do que por curiosidade. Era um envelope comum, branco, sem destinatário. Coloquei-o na bolsa sem pensar muito. Provavelmente era de algum outro convidado. Caminhei até a Praça Dom Pedro, aquele lugar onde tantas vezes levei meus filhos para brincar, onde Geraldo e eu sentávamos para conversar sobre os sonhos que tínhamos para o futuro. Sentei-me no mesmo banco de sempre, aquele sob a sombra da grande figueira. Só então permiti que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas apenas de dor, percebi. Eram também de raiva, de decepção e, surpreendentemente, de alívio. Como se uma máscara que eu usava há anos tivesse finalmente caído. Foi ali, sozinha naquele banco, com o som distante dos sinos da igreja marcando o final da cerimônia que perdi, que comecei a sentir algo novo nascendo dentro de mim. Uma determinação que não reconheci de imediato. Lembrei-me então da bolsa e do envelope misterioso. Abri-o distraidamente, esperando encontrar algum cartão de congratulações perdido. O que encontrei, no entanto, foi muito diferente. Eram documentos. Folhas impressas com números, tabelas, nomes. À primeira vista, não faziam sentido para mim. Mas depois de décadas trabalhando na Biblioteca Municipal de Petrópolis, catalogando e organizando informações, meus olhos treinados rapidamente começaram a perceber padrões. Não tive tempo de processar o que estava vendo. Uma sombra caiu sobre mim, e ao levantar os olhos vi Roberto parado ali, ofegante como se tivesse corrido. "Mãe", disse Roberto sentando-se ao meu lado, "precisamos conversar. Tem algo que você precisa saber sobre Antônio e Patrícia." Seu rosto estava tenso, marcado por uma seriedade que raramente via nele. Roberto sempre foi o mais descontraído dos meus filhos, aquele que conseguia encontrar humor mesmo nas situações mais difíceis. Vê-lo assim só aumentou o peso que já sentia no peito. "O que poderia ser pior do que o que acabei de viver, filho?" perguntei, enxugando as últimas lágrimas com um lenço bordado, outro presente de Geraldo. Olhei para o envelope em meu colo, os papéis parcialmente expostos. Roberto seguiu meu olhar e empalideceu. "Onde conseguiu isso?" perguntou com a voz quase falhando. "Caiu no chão da igreja quando saí. Não sei de quem é", respondi, confusa com sua reação. "Por quê? O que são esses papéis?" Roberto passou a mão pelos cabelos, um gesto tão parecido com o que Geraldo fazia quando estava preocupado que, por um momento, vi meu marido sentado ali. A semelhança física entre pai e filho sempre foi notável, mas naquele instante era como se o tempo tivesse voltado. "São registros financeiros da empresa onde Antônio e Patrícia trabalham", explicou ele finalmente. "Documentos que não deveriam estar circulando." Lembrei-me então que ambos trabalhavam na mesma firma de contabilidade em Petrópolis, a Contábil Serra. Antônio como contador-chefe e Patrícia na área administrativa. Era lá que se conheceram há 5 anos. "Há meses tenho notado algo estranho no comportamento do meu irmão", continuou Roberto. "Ele está sempre tenso, secretivo. Quando falamos ao telefone, ele desconversa sobre o trabalho. No último feriado, quando visitei vocês, peguei Antônio e Patrícia sussurrando na cozinha sobre transferências e contas offshore. Quando perceberam minha presença, mudaram de assunto bruscamente. O vento frio de Petrópolis agitou as folhas da figueira acima de nós. Puxei meu casaco mais junto ao corpo, sentindo um calafrio que não vinha apenas da temperatura. "O que você está tentando me dizer, Roberto?" perguntei, embora algo dentro de mim já soubesse a resposta. "Acho que eles estão desviando dinheiro da empresa, mãe. É isso que explica o carro novo, as férias caras, aquela reforma absurda no apartamento do condomínio Bosque Real", disse ele, baixando a voz apesar de estarmos sozinhos na praça. "E acho que alguém está desconfiando deles." Olhei novamente para os papéis. Mesmo sem entender completamente os termos técnicos, pude ver valores exorbitantes, datas, nomes de empresas que pareciam não ter conexão entre si. "Mas o que isso tem a ver com o que aconteceu na igreja hoje?" perguntei, tentando conectar os pontos. Roberto soltou um suspiro profundo. "A pressão, mãe. Eles estão sob pressão. E quando as pessoas estão sob pressão,
atacam quem está mais próximo, quem é mais vulnerável. Ele pegou minhas mãos entre as suas. Você sempre foi uma ameaça para Patrícia. Sua relação com Antônio, o respeito que ele tinha por você, ela sempre sentiu ciúmes disso. Balancei a cabeça, recordando os pequenos sinais que havia ignorado ao longo dos anos. Como Patrícia sempre encontrava desculpas para cancelar os almoços de domingo em minha casa. Como ela criticava sutilmente minha forma de cozinhar, de arrumar a casa, até mesmo a maneira como eu me vestia. Como quando anunciaram a gravidez, ela fez questão de dizer que sua mãe, Lorena, seria a avó presente, enquanto eu seria mais uma visita ocasional. E agora, com o batizado do Miguel, com toda a família reunida, com pessoas da empresa presentes, ela deve ter entrado em pânico ao ver você se aproximando, continuou Roberto. Talvez ela tenha pensado que você pudesse dizer algo, perceber algo. Mas isso é absurdo, exclamei, sentindo a indignação crescer novamente. Como eu poderia saber de qualquer coisa? Eu nem entro naquele apartamento há meses. Ela praticamente me proibiu de visitar meu próprio neto. Roberto apertou minhas mãos com mais força. Não é sobre lógica, mãe. É sobre medo. Pessoas com medo fazem coisas irracionais. Ficamos em silêncio por alguns momentos, absorvendo tudo. O sino da igreja tocou ao longe, marcando a hora. Imaginei a cerimônia continuando sem mim. O pequeno Miguel sendo batizado enquanto sua avó estava sentada em uma praça, tentando entender como sua família havia se despedaçado dessa forma. O que eu faço agora, Roberto? Perguntei, sentindo-me perdida como nunca antes. Nem mesmo quando Geraldo faleceu, há 7 anos, senti-me tão desorientada. Ele pareceu pensar por um momento, os olhos fixos na pequena fonte no centro da praça. Nada, por enquanto, disse finalmente. Guarde esses documentos em um lugar seguro. Não mencione para ninguém, nem mesmo para Berenice. E ele hesitou, parecendo escolher as palavras com cuidado. Talvez seja a hora de mudar de tática com Antônio e Patrícia. O que você quer dizer? Em vez de confronto, tente aproximação. Ofereça-se para ajudar com o Miguel. Seja a avó que eles precisam agora, mesmo que não mereçam. Olhei para ele incrédula. Depois do que aconteceu hoje, depois de ser chamada de diabo na frente de toda a cidade, precisamente por isso, disse Roberto, com uma intensidade que me surpreendeu. Eles nunca esperariam isso. Pensam que você vai se afastar, talvez até cortar relações. Se fizer o oposto, vai pegar os dois desprevenidos. Comecei a entender o que meu filho estava sugerindo. Não era apenas uma estratégia para me reaproximar do meu neto. Era um plano para descobrir mais sobre o que Antônio e Patrícia estavam fazendo. Você quer que eu finja que perdoei tudo? Perguntei, incerta se conseguiria representar tal papel. Não exatamente. Pode mostrar que está magoada, que precisa de tempo, mas não corte os laços. Diga que, apesar de tudo, Miguel é seu neto e você quer fazer parte da vida dele. Pensei na casa vazia que me esperava na Rua das Hortênsias, 253. Nos quartos silenciosos onde antes havia risadas de crianças. Na coleção de livros infantis que comecei a comprar quando soube que seria avó, livros que Miguel nunca havia tocado. E depois? Perguntei, já sabendo que iria seguir o conselho de Roberto. Não por vingança. Ainda não pensava nisso, mas por uma necessidade visceral de entender, de fazer sentido do caos em que minha vida havia se transformado. Depois veremos, respondeu ele com um lampejo nos olhos que lembrava Geraldo quando elaborava um plano. Um passo de cada vez, mãe. Nos dias seguintes, mantive-me distante, como esperado. Não liguei, não mandei mensagens. No terceiro dia, como Roberto previu, Antônio ligou. A conversa foi tensa, artificial. Ele não pediu desculpas diretamente pelo comportamento de Patrícia. Apenas disse que as coisas saíram do controle e que todos estavam estressados com os preparativos do batizado. Representei meu papel. Disse que estava profundamente magoada, que precisava de tempo, mas que, por amor ao meu neto, não queria romper relações. Senti uma pontada de culpa por usar palavras que, embora verdadeiras, agora serviam a um propósito que ia além da reconciliação familiar. Uma semana depois, fui convidada para almoçar no apartamento deles. O convite veio de Antônio, não de Patrícia,
um detalhe que não passou despercebido. Quando cheguei ao condomínio Bosque Real, um empreendimento novo e luxuoso nos arredores de Petrópolis, fui recebida com uma cordialidade forçada. O apartamento era impressionante, muito mais do que um contador e uma administradora poderiam pagar com seus salários normais. Pisos de mármore importado, móveis de design, uma vista panorâmica da cidade. Na parede da sala, uma pintura que reconheci como sendo de um artista local famoso, cujas obras custavam pequenas fortunas. Patrícia estava na cozinha quando cheguei, fingindo estar ocupada com o almoço. Na verdade, pude ver que a comida havia sido encomendada do restaurante Sabor da Serra. Reconheci as embalagens discretamente escondidas no lixo. Miguel estava em seu berço no quarto, um cômodo decorado com um luxo quase obsceno para um bebê. Um mobile de ouro sobre o berço, roupas de marcas internacionais cuidadosamente dobradas nas prateleiras, brinquedos que pareciam nunca ter sido usados. Quando finalmente peguei meu neto no colo, senti uma emoção genuína que quase me fez esquecer do motivo por trás daquela visita. Ele era tão pequeno, tão frágil. Tinha os olhos de Antônio quando bebê, o mesmo queixo determinado. Enquanto o embalava, sentindo seu calor e seu cheiro de bebê, prometi silenciosamente que, independente do que descobrisse sobre seus pais, protegeria aquela criança inocente. O almoço transcorreu em uma atmosfera de falsa normalidade. Conversamos sobre o tempo, sobre notícias da cidade, evitando cuidadosamente qualquer menção ao incidente na igreja. Patrícia quase não falou, deixando Antônio conduzir a conversa. Observei como ela verificava constantemente o celular, como seus olhos evitavam os meus, como suas mãos tremiam levemente ao servir a sobremesa. Antes de partir, arrisquei uma sugestão. Vocês devem estar ocupados com o trabalho. Se precisarem, posso ficar com Miguel algumas tardes por semana. Houve um momento de silêncio tenso. Patrícia abriu a boca para responder, provavelmente para recusar, mas Antônio foi mais rápido. Seria ótimo, mãe, disse ele, ignorando o olhar furioso da esposa. Na verdade, estamos precisando de ajuda. Patrícia tem reuniões importantes nas próximas semanas e eu estou com um projeto grande no trabalho. Foi assim que comecei a passar as tardes de terça e quinta na casa do meu filho, cuidando de Miguel. Nas primeiras semanas, Patrícia fazia questão de estar sempre por perto, raramente me deixando sozinha com o bebê. Mas, com o tempo, as reuniões importantes tornaram-se mais frequentes e ela começou a sair, deixando-me sozinha no apartamento. Foi numa dessas tardes, enquanto Miguel dormia profundamente após sua mamadeira, que decidi investigar. O escritório do casal ficava no final do corredor, uma porta sempre fechada. Naquela tarde, a porta estava entreaberta, um descuido que parecia um convite. Entrei silenciosamente, sentindo o coração batendo forte no peito. Nunca havia feito algo assim antes, nunca havia invadido a privacidade de alguém, muito menos do meu próprio filho. Mas as palavras de Roberto ecoavam em minha mente. E a lembrança da humilhação na igreja ainda queimava. O escritório era impecavelmente organizado. Uma estante com livros de contabilidade e administração, todos aparentando nunca terem sido abertos. Uma mesa grande de madeira escura, com um computador de última geração, e uma pequena cofre embutido na parede, parcialmente escondido por um quadro. O computador estava ligado, a tela mostrando o protetor de senhas. Sem saber a senha, decidi procurar em outro lugar. Abri gavetas, cuidadosamente, sempre atenta a qualquer som vindo do quarto de Miguel ou da porta da frente. Na terceira gaveta, encontrei uma pasta marcada simplesmente como Projeto Águia. Dentro, mais documentos similares aos que encontrei no envelope misterioso. Transferências bancárias, nomes de empresas fantasmas, contas em paraísos fiscais. Ao contrário do envelope, esses documentos tinham anotações manuscritas nas margens. A letra de Antônio, que reconheceria em qualquer lugar. Usando o celular, fotografei rapidamente cada página. Minhas mãos tremiam e várias vezes tive que refazer as fotos por estarem borradas. Quando terminei, recoloquei tudo exatamente como encontrei e saí do escritório, fechando a porta no mesmo ângulo que estava antes. Mal havia voltado para a sala quando ouvi a chave girando na fechadura.
Patrícia entrou, parecendo agitada. Seus olhos percorreram a sala, como se procurando por algo fora do lugar. Miguel ainda está dormindo? Perguntou, pendurando a bolsa cara no cabideiro perto da porta. Sim, dormiu logo após a mamadeira. Respondi, tentando manter a voz calma, apesar do coração acelerado. Ela assentiu, ainda olhando ao redor com desconfiança. Você ficou aqui o tempo todo? Na sala? Claro, menti, sentindo um gosto amargo na boca. Estava lendo aquela revista ali. Apontei para uma revista de decoração na mesa de centro que tinha folheado mais cedo. Patrícia relaxou visivelmente. Ótimo. Obrigada por hoje, Dona Isolda. Acho que não precisaremos mais incomodá-la esta semana. Seu tom era educado, mas definitivo. Estava me dispensando. Quando saí do apartamento minutos depois, senti um misto de emoções contraditórias. Culpa por ter invadido o escritório, traído a confiança, ainda que frágil, que estava reconstruindo. Medo do que poderia acontecer se Patrícia ou Antônio descobrissem o que eu havia feito. Mas também uma estranha sensação de poder, de controle sobre uma situação em que, até então, eu tinha sido apenas uma vítima. Liguei para Roberto assim que cheguei em casa. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte, no Centro Comunitário Luz e Paz, onde eu ocasionalmente fazia trabalho voluntário, um lugar onde não levantaríamos suspeitas. Naquela noite, sentada sozinha na varanda dos fundos de minha casa, olhando para o pequeno jardim que Geraldo plantou com tanto carinho, tive um momento de dúvida profunda. Estava eu me transformando em alguém que não reconhecia? Alguém capaz de espionar, mentir, tramar? Mas então lembrei-me da igreja, das palavras de Patrícia, do silêncio cúmplice de Antônio. Lembrei-me do luxo inexplicável em que viviam, enquanto eu, com minha aposentadoria modesta de bibliotecária, muitas vezes precisava escolher entre comprar remédios ou consertar o telhado que gotejava. E, acima de tudo, lembrei-me de Miguel, inocente em seu berço dourado. Que futuro teria com pais envolvidos em fraudes? O que aconteceria com eles se eles fossem descobertos, presos? Foi nesse momento que a ideia da vingança começou a tomar forma em minha mente. Não uma vingança impulsiva, nascida apenas da mágoa, mas algo mais calculado, mais justo, algo que expusesse a verdade, que trouxesse consequências para quem merecia, mas que, ao mesmo tempo, protegesse quem era inocente. Você me chamou de diabo, sussurrei para a noite como se Patrícia pudesse me ouvir, mas não faz ideia do que despertou em mim. O telefone tocou, tirando-me dos meus pensamentos. Era Antônio, sua voz tensa ao telefone. Mãe, estamos com um problema. Patrícia precisa viajar a trabalho na próxima semana e eu tenho uma auditoria importante na empresa. Precisamos de alguém para ficar com Miguel por alguns dias. Você poderia... Claro, filho, respondi sem hesitar, surpreendendo a nós dois com a prontidão da minha resposta. Sabe que pode contar comigo. Sempre. Ao desligar, percebi que a peça final do meu plano havia acabado de cair no lugar. Com acesso livre ao apartamento por vários dias, poderia encontrar todas as provas que precisava. E então? Bem, então veríamos quem realmente era o diabo nessa história. Na manhã seguinte, encontrei-me com Roberto no Centro Comunitário Luz e Paz. O local estava tranquilo àquela hora. Apenas algumas senhoras organizando doações de roupas no fundo do salão. Escolhemos uma mesa afastada, perto da janela que dava para um pequeno jardim. Olhe isso, disse, passando meu celular para ele. As fotos que tirei dos documentos no escritório de Antônio preenchiam a tela. Roberto examinou cada imagem com atenção, seu rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminou, devolveu o celular e ficou em silêncio por alguns instantes, como se processando tudo o que havia visto. É pior do que eu imaginava, falou finalmente, a voz baixa e controlada. Isso não é apenas desvio de dinheiro da empresa, mãe. Parece um esquema completo de lavagem de dinheiro, possivelmente envolvendo outras pessoas. Senti um frio na espinha. Uma coisa era imaginar meu filho cometendo pequenos deslizes éticos. Outra, completamente diferente, era vê-lo envolvido em algo dessa magnitude. O que exatamente você está vendo nesses documentos? Perguntei, percebendo que minha compreensão limitada de finanças não me permitia entender completamente a gravidade da situação.
Empresas fantasmas, contas offshore, transações fracionadas para escapar de detecção. É um esquema sofisticado, explicou ele. E olhe as datas. Isso vem acontecendo há pelo menos 3 anos. 3 anos. Exatamente o tempo que Antônio e Patrícia estavam casados. Uma coincidência que não parecia ser coincidência. E tem mais, continuou Roberto, inclinando-se para a frente. Lembra daquele gerente do banco que foi preso ano passado? Paulo Moreira? O nome dele aparece em algumas dessas transações. Lembrei vagamente de ter lido algo sobre isso no jornal local. Um escândalo envolvendo um gerente de banco acusado de facilitar transações ilegais. Na época, pareceu apenas mais uma notícia distante, sem conexão com minha vida. Você acha que eles serão descobertos? Perguntei, sentindo o peso daquela possibilidade. Eventualmente, sim. Esse tipo de esquema sempre deixa rastros. A questão é quando e quanto dano terá sido feito até lá. Roberto fez uma pausa, olhando-me diretamente nos olhos. E quanto Miguel vai sofrer quando isso acontecer? A menção ao meu neto fez meu coração apertar. Imaginei-o crescendo com os pais presos, marcado para sempre pelo escândalo. Talvez até colocado em algum lar adotivo, se não houvesse ninguém para cuidar dele. O que podemos fazer? Perguntei, já sabendo que não havia resposta simples. Vou consultar discretamente um amigo advogado, sem mencionar nomes. Precisamos entender melhor as implicações legais, disse Roberto. Enquanto isso, continue com seu plano. Quando você vai ficar com Miguel? A partir de segunda-feira. Ficarei 5 dias no apartamento deles. Perfeito. Tente encontrar mais documentos, especialmente qualquer coisa que mostre o envolvimento de Patrícia. Até agora, a maioria das provas aponta para Antônio, mas tenho certeza que ela está tão envolvida quanto ele. Concordei com a cabeça, embora a ideia de continuar bisbilhotando ainda me causasse desconforto. Mas o que mais poderia fazer? Confrontar Antônio diretamente? Ir à polícia com informações incompletas? Não. Precisava de mais provas. Precisava entender completamente o que estava acontecendo antes de tomar qualquer decisão. Quando nos despedimos, Roberto me abraçou mais forte que o habitual. Tenha cuidado, mãe, disse ele. Não subestime do que eles são capazes. Suas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu voltava para casa, caminhando pelas ruas de paralelepípedo de Petrópolis. Não subestime do que eles são capazes. Se Patrícia havia me humilhado publicamente em uma igreja durante o batizado do próprio filho, do que mais seria capaz para proteger seus segredos? O fim de semana passou lentamente, cada hora parecendo arrastar-se. Tentei me distrair com pequenas tarefas domésticas. Limpei armários que não abria há meses, organizei livros, cozinhei para congelar refeições que poderia aquecer rapidamente quando voltasse do apartamento de Antônio. No domingo à noite, quando preparava a mala para os 5 dias que passaria cuidando de Miguel, recebi uma ligação inesperada. Era Berenice Sampaio, minha amiga de décadas, a mesma que testemunhou minha humilhação na igreja. Isolda? Desculpe ligar tão tarde. Sua voz soava preocupada. Só queria saber como você está. Não a vejo desde... Bem, desde aquele dia. Senti um nó na garganta. Com tudo o que estava acontecendo, mal havia pensado em como aquele incidente afetou minhas amizades, minha posição na comunidade. Estou sobrevivendo, Berenice. Respondi, tentando soar mais forte do que me sentia. Um dia de cada vez. Ouvi dizer que você está cuidando do pequeno Miguel. É verdade? Então as pessoas já estavam comentando. Em uma cidade pequena como Petrópolis, nada permanecia em segredo por muito tempo. Sim, vou passar a semana no apartamento deles. Patrícia vai viajar a trabalho. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Isolda? Berenice hesitou. Tem certeza que isso é uma boa ideia? Depois do que ela fez? Não acho que ela mereça sua ajuda. Não estou fazendo isso por ela, respondi, com mais verdade do que Berenice poderia imaginar. Estou fazendo pelo meu neto. Entendo. Você sempre foi assim, colocando a família acima de tudo. Outra pausa. Só tome cuidado, sim? Aquela moça, tem algo nela que não me parece certo. Depois de desligar, fiquei pensando nas palavras de Berenice.
Ela sempre teve um sexto sentido para pessoas, uma intuição que raramente falhava. Se até ela, que apenas interagiu brevemente com Patrícia em eventos sociais, sentia que havia algo errado, talvez estivéssemos apenas arranhando a superfície do problema. Na segunda-feira de manhã, cheguei ao condomínio Bosque Real com minha pequena mala. Patrícia estava terminando de se arrumar, correndo de um lado para outro do apartamento, dando instruções apressadas sobre a rotina de Miguel. O pediatra dele é o Dr. Vinícius. O número está na geladeira. Ele só come papinhas orgânicas. Tem um estoque no armário da cozinha. Nada de açúcar, nada de farinha branca, nada de... Patrícia, interrompi suavemente. Eu criei 2 filhos saudáveis. Sei como cuidar de um bebê. Ela parou por um momento, como se lembrasse com quem estava falando. Um flash de irritação passou por seus olhos, rapidamente substituído por uma máscara de educação forçada. Claro, dona Isolda, é que Miguel tem uma rotina muito específica. E eu vou respeitá-la, assegurei. Pode viajar tranquila. Antônio chegou pouco depois, vindo do quarto com a mala da esposa. Notei como ele evitava olhar diretamente nos meus olhos, um hábito que desenvolveu desde o incidente na igreja. Obrigado por fazer isso, mãe, disse ele, colocando a mala perto da porta. Sei que é um grande favor. É meu neto, Antônio. Não é favor nenhum. Eles saíram juntos. Antônio levaria Patrícia ao aeroporto antes de ir para o trabalho. No último momento, ela se virou para mim. Ah, e por favor, não entre no escritório. Temos documentos importantes de trabalho lá. Não se preocupe, respondi com o sorriso mais inocente que consegui produzir. Não tenho motivos para ir lá. Quando a porta se fechou, fiquei sozinha no apartamento com Miguel, que ainda dormia em seu berço. Caminhei lentamente pela sala, observando com novos olhos os sinais de riqueza que antes havia apenas notado superficialmente. Os quadros caros, as esculturas, os objetos de design. Tudo gritava dinheiro. Muito mais dinheiro do que um contador e uma administradora comum poderiam ganhar honestamente. Nos 2 primeiros dias, mantive-me focada apenas em cuidar de Miguel. Queria estabelecer uma rotina, garantir que ele se sentisse seguro e feliz comigo. Eram momentos preciosos que compensavam todo o resto. Suas risadas quando eu fazia caretas, a forma como seus pequenos dedos agarravam meu colar de pérolas, o calor do seu corpinho ao adormecer em meus braços. À noite, depois que ele dormia, Antônio chegava do trabalho, geralmente tarde. Comíamos juntos a refeição que eu havia preparado, conversando sobre assuntos superficiais. Ele perguntava sobre Miguel. Eu contava os pequenos acontecimentos do dia. Era quase como se fôssemos uma família normal, sem segredos, sem traições, sem esquemas criminosos. No 3º dia, decidi que era hora de agir. Esperei até que Miguel tirasse sua soneca da tarde, mais longa e profunda que a da manhã. Coloquei o monitor de bebê perto do berço e levei o receptor comigo. Então, cuidadosamente, abri a porta do escritório. Desta vez, fui mais metódica em minha busca. Examinei cada gaveta, cada pasta, fotografando sistematicamente os documentos que pareciam importantes. No computador, ainda bloqueado por senha, notei um post-it escondido embaixo do teclado. Nele, uma sequência de números e letras que parecia ser uma senha. Hesitei. Invadir o computador era um passo além do que já havia feito. Mas então lembrei-me do rosto de Patrícia na igreja, apontando para mim, chamando-me de diabo. Lembrei-me do silêncio de Antônio, da humilhação, das lágrimas que derramei sozinha naquele banco de praça. Digitei a senha. O computador desbloqueou. O que encontrei nos arquivos superou minhas piores expectativas. Não eram apenas registros de transações ilegais, mas e-mails trocados entre Antônio e vários cúmplices, incluindo o tal gerente bancário que havia sido preso. E mais chocante ainda, encontrei correspondências entre Patrícia e um homem chamado Carlos Mendoza, aparentemente baseado no exterior, coordenando transferências internacionais. Em um dos e-mails, Patrícia escrevia com uma frieza que me gelou o sangue. Precisamos acelerar as transferências. A situação com a Amy está ficando complicada. A Amy. Antônio Mendes, meu filho.
A própria esposa o tratava como uma peça no tabuleiro, um problema a ser administrado. Transferi os e-mails mais comprometedores para um pendrive que Roberto havia me dado, precavido como sempre. Mal tinha terminado quando ouvi um som no receptor do monitor de bebê. Miguel estava acordando. Rapidamente fechei todos os arquivos, desliguei o computador e coloquei tudo de volta no lugar. Naquela noite, quando Antônio chegou, notei algo diferente nele. Estava ainda mais tenso, distraído. Mal tocou na comida que preparei. Algum problema no trabalho? Perguntei casualmente, servindo-lhe um pouco mais de suco. Ele levantou os olhos, como se tivesse esquecido que eu estava ali. Não, nada importante. Só uma auditoria que está se aproximando. Uma auditoria. Será que o esquema estava prestes a ser descoberto? Seria por isso que Patrícia havia viajado a trabalho justamente naquela semana? Depois do jantar, Antônio recebeu uma ligação. Falou brevemente, em voz baixa, e disse que precisava sair. Uma emergência no trabalho, explicou, já pegando o casaco. Volto assim que puder. Fiquei sozinha novamente com Miguel, que já dormia profundamente em seu quarto. Decidi aproveitar a oportunidade para dar uma última olhada no escritório. Verificar se havia deixado alguma pista de minha presença ali. Foi quando ouvi o som da porta da frente se abrindo. Congelei. Era muito cedo para Antônio estar de volta. Antônio? É você? Chamei, saindo rapidamente do escritório. Para meu espanto, quem entrou não foi meu filho, mas Patrícia. Ela parecia surpresa em me ver ali, parada no meio do corredor. Dona Isolda, pensei que estaria com Miguel. Ele está dormindo. Respondi, tentando manter a voz calma. Antônio saiu há alguns minutos. Uma emergência no trabalho. Patrícia franziu o senho. Emergência? Que estranho. Ele não me avisou nada. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós. Ela olhou para o corredor atrás de mim, na direção do escritório. O que estava fazendo? Perguntou, sua voz assumindo um tom afiado. Ia ao banheiro. Menti, indicando a porta ao lado do escritório. Miguel está dormindo tão bem que aproveitei para usar o banheiro daqui em vez do que fica no quarto dele. Ela me estudou por um momento, seus olhos percorrendo meu rosto como se procurasse sinais de mentira. Pensei que sua viagem duraria 5 dias. Comentei, tentando mudar o foco da conversa. Mudança de planos. Respondeu secamente. O cliente cancelou a reunião de amanhã, então voltei antes. Outra mentira. Não havia reunião nenhuma. Não havia cliente nenhum. Apenas Carlos Mendoza e transferências ilegais que precisavam ser aceleradas. Que pena, disse, forçando simpatia na voz. Bem, já que você está em casa, imagino que não precisem mais de mim. Posso arrumar minhas coisas e ir embora amanhã. Não, respondeu ela rapidamente, surpreendendo-me. Já combinamos 5 dias, não é? Antônio e eu ainda temos muito trabalho. Seria útil se você pudesse ficar com Miguel como planejado. Queriam me manter por perto, sob vigilância. Ou talvez precisassem mesmo de alguém para cuidar de Miguel enquanto finalizavam seus negócios escusos. Claro, concordei. Como quiserem. Ela sorriu. Um sorriso que não alcançou seus olhos. Ótimo, estou exausta da viagem. Vou tomar um banho e dormir um pouco. Quando ela se afastou em direção ao quarto principal, senti meu celular vibrar no bolso. Era uma mensagem de Roberto. Precisamos conversar. Urgente. Respondi rapidamente. Patrícia voltou. Algo está acontecendo. Os 2 dias seguintes foram um exercício de nervos. Patrícia estava constantemente no apartamento, sempre por perto, sempre vigilante. Antônio continuava saindo cedo e voltando tarde, cada vez mais tenso e distraído. Ambos recebiam ligações que atendiam em voz baixa, afastando-se para falar. Na manhã do 5º dia, meu último dia ali, conforme combinado, Patrícia me surpreendeu com uma proposta. Dona Isolda, Antônio e eu estávamos pensando, já que você e Miguel se dão tão bem, talvez pudéssemos fazer um arranjo mais permanente? Você poderia vir 3 vezes por semana cuidar dele enquanto trabalhamos. O tom era amigável, mas havia algo calculista em seus olhos. Não era uma oferta genuína de aproximação familiar, mas sim uma forma de me manter sob controle, de garantir que eu não causaria problemas. Seria maravilhoso, respondi.
escondendo minha desconfiança. Sempre quis passar mais tempo com meu neto. Excelente, disse ela com aquele mesmo sorriso falso. Podemos começar na próxima semana. Quando finalmente voltei para minha casa naquela noite, encontrei Roberto me esperando. Ele havia usado a chave reserva que sempre teve. O que descobriu? Perguntou assim que entrei, sem perder tempo com cumprimentos. Mostrei o pendrive, relatei as conversas, os e-mails, o retorno inesperado de Patrícia, a tensão crescente de Antônio. Algo grande está acontecendo, concluí. Acho que eles estão prestes a fazer algum movimento decisivo. Roberto conectou o pendrive ao seu laptop, examinando rapidamente os arquivos. Isso é inacreditável, murmurou, passando por documentos e e-mails. Eles construíram uma verdadeira rede de lavagem de dinheiro. E olhe isso, há referências a uma fase final marcada para daqui a 2 semanas. O que pode ser? Não tenho certeza, mas pelo contexto, parece que estão planejando transferir uma grande quantia para fora do país, possivelmente para desaparecer depois. A implicação me atingiu com força total. Você acha que eles planejam fugir? Com Miguel? Roberto assentiu sombriamente. É uma possibilidade que não podemos ignorar. Senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. A ideia de perder meu neto, de nunca mais vê-lo, era insuportável. O que fazemos agora? Roberto fechou o laptop, seu rosto determinado. Temos que agir antes que seja tarde demais. E tenho uma ideia que pode funcionar. Foi então que ele me contou seu plano. Um plano arriscado, audacioso, que poderia tanto salvar Miguel, quanto destruir completamente Antônio e Patrícia. Um plano que exigiria coragem, astúcia e a disposição de cruzar linhas que eu nunca imaginei cruzar. Você está disposta a fazer isso, mãe? Perguntou Roberto, seus olhos fixos nos meus. Pensei em tudo o que havia acontecido. Na humilhação na igreja, nas mentiras, na traição. Pensei em Miguel, inocente em meio a tudo isso. E pensei na mulher que eu havia sido toda a minha vida. Honesta, correta, sempre disposta a perdoar. Aquela mulher já não existia mais. Havia morrido naquela igreja quando as palavras "Sai daqui, diabo", foram proferidas. Sim, respondi, com uma firmeza que surpreendeu a nós dois. Estou disposta a fazer qualquer coisa para proteger meu neto e fazer justiça. E assim começamos a planejar nossa própria operação. Uma operação que culminaria 2 semanas depois, no aniversário de casamento de Antônio e Patrícia, quando todos os envolvidos estariam reunidos para uma celebração que se transformaria em algo muito diferente do que esperavam. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão de atividades cuidadosamente orquestradas. Cada movimento precisava ser calculado, cada palavra medida. Roberto e eu nos reuníamos quase diariamente, geralmente no Centro Comunitário Luz e Paz ou na Praça Dom Pedro, lugares públicos onde não levantaríamos suspeitas. A cada encontro, refinávamos nosso plano, ajustando detalhes, antecipando possíveis complicações. O mais importante é conseguir todas as provas necessárias antes que eles percebam o que estamos fazendo, explicava Roberto, enquanto tomávamos café na pequena lanchonete da praça. Uma vez que desconfiarem, tudo se complica. Continuei minha rotina de cuidar de Miguel 3 vezes por semana, mantendo a fachada de avó dedicada que finalmente havia encontrado seu lugar na família. Patrícia e Antônio pareciam satisfeitos com o arranjo, principalmente porque lhes dava mais liberdade para conduzir seus negócios duvidosos sem a preocupação constante com o bebê. Em uma dessas tardes, enquanto Miguel brincava com blocos coloridos no tapete da sala, recebi uma visita inesperada. A campainha tocou, e ao abrir a porta, deparei-me com Lorena Fernandes, mãe de Patrícia. "Dona Isolda", disse ela, com aquele sorriso falso que sua filha havia claramente herdado. "Patrícia me disse que você estava aqui com o pequeno. Pensei em passar para ver meu neto. Permiti que entrasse, escondendo minha surpresa e desconforto. Lorena sempre fez questão de deixar claro que se considerava a avó principal de Miguel, como se fosse uma competição. No batizado, ela e o marido tinham sorrisos mal disfarçados quando Patrícia me humilhou. "Miguel está muito bem", comentei, levando-a até a sala.
Acabamos de almoçar e agora estamos brincando um pouco antes da soneca. Lorena se sentou no sofá caro, olhando ao redor com um ar de aprovação que sempre me irritou. Como se o valor de uma família pudesse ser medido pelos móveis de design ou pelas obras de arte nas paredes. É uma surpresa vê-la aqui, sabe? Comentou ela, enquanto observava Miguel brincar. Depois daquele incidente no batizado, pensei que você ficaria afastada. Miguel é meu neto, respondi simplesmente. Não deixaria de amá-lo por causa de um desentendimento. Lorena ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Desentendimento? É uma forma generosa de descrever o que aconteceu. Mantive minha expressão neutra, embora por dentro meu sangue fervesse. Prefiro olhar para frente, Lorena. O passado fica no passado. Ela me estudou por um momento, como se tentasse descobrir minhas verdadeiras intenções. Então, como se decidisse mudar de assunto, inclinou-se para brincar com Miguel. Você sabia que Antônio e Patrícia estão planejando uma viagem para o exterior? Comentou casualmente. Acho que vão para o Caribe ou algo assim. Um retiro familiar, segundo Patrícia. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Então Roberto estava certo. Eles realmente planejavam sair do país, provavelmente para nunca mais voltar. Não sabia, respondi, tentando soar desinteressada. Quando pretendem ir? Em 2 semanas, logo após a festa de aniversário de casamento, respondeu ela, ajeitando a blusa de grife. Patrícia está tão animada. Disse que compraram uma propriedade linda por lá. Imagino que vão ficar um bom tempo. Uma propriedade no exterior. Mais uma confirmação do destino do dinheiro desviado. Senti um nó no estômago ao pensar em Miguel sendo levado para longe, crescendo em outro país, talvez nunca mais voltando ao Brasil. E você, dona Isolda? Algum plano para o futuro? Perguntou Lorena, interrompendo meus pensamentos. Apenas continuar minha vida tranquila, respondi, forçando um sorriso. Quando se chega à minha idade, os dias simples são os mais preciosos. Lorena ficou por mais meia hora, fazendo perguntas aparentemente inocentes que, percebi depois, eram tentativas de descobrir o quanto eu sabia sobre os planos de sua filha. Quando finalmente se foi, senti um alívio imenso, como se tivesse passado por um interrogatório disfarçado. Assim que Miguel adormeceu para sua soneca, liguei para Roberto. Eles vão mesmo embora. Sussurrei ao telefone, temendo que de alguma forma pudessem me ouvir. A mãe de Patrícia acabou de confirmar. 2 semanas, logo após a festa de aniversário. Então temos menos tempo do que imaginávamos, respondeu ele, a preocupação evidente em sua voz. Precisamos acelerar nossos planos. No dia seguinte, enquanto cuidava de Miguel, decidi arriscar outra busca no escritório. Patrícia havia saído para resolver assuntos do trabalho, e eu tinha pelo menos 2 horas antes que voltasse. Desta vez, foquei no cofre que havia notado atrás do quadro. Sem a senha, parecia impossível acessá-lo. Mas lembrei-me de algo que Geraldo sempre dizia. As pessoas escolhem senhas que possam lembrar facilmente. Datas de nascimento, aniversários, nomes significativos. Tentei o óbvio primeiro. Data de nascimento de Antônio, data de casamento, data de nascimento de Miguel. Nada funcionou. Por impulso, experimentei a data do batizado, o dia em que fui humilhada na igreja. Para minha surpresa, a luz verde acendeu e o cofre desbloqueou com um clique suave. Dentro, encontrei exatamente o que esperávamos. Documentos de identidade falsos para Antônio, Patrícia e Miguel, com nomes diferentes. Passaportes de outra nacionalidade. Uma quantidade significativa de dinheiro em diferentes moedas. E, o mais revelador, documentos de propriedade de uma casa em San Juan, Porto Rico, em nome de Alexandre e Paula Monteiro. Fotografei tudo rapidamente, tendo o cuidado de deixar cada documento exatamente como estava. Antes de fechar o cofre, notei um pequeno caderno preto, quase escondido sob os outros papéis. Folheei-o rapidamente e descobri que era uma espécie de diário de Patrícia, onde ela registrava detalhes do esquema, datas de transferências, nomes de contatos. Uma entrada específica chamou minha atenção. Preocupado com a mãe. Acha que ela suspeita. Sugeri mantê-la por perto para monitorar.
Não confio nela desde o início. Problema a ser resolvido antes da partida. Um calafrio percorreu meu corpo. Problema a ser resolvido. O que exatamente isso significava? Estavam planejando algo contra mim antes de partir? A descoberta adicionou um novo nível de urgência aos nossos planos. Naquela noite, compartilhei tudo com Roberto. Ele examinou as fotos com expressão grave, detendo-se especialmente na entrada do diário. Isso é mais sério do que pensávamos, disse ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto de preocupação. Eles podem estar planejando algo contra você. Talvez seja melhor recuarmos, irmos diretamente à polícia com o que temos. E arriscar que escapem. Ou pior, que levem Miguel? Respondi, sentindo uma determinação feroz crescer dentro de mim. Não, Roberto. Continuamos com o plano, agora mais do que nunca. Na semana seguinte, recebemos o que parecia ser um gesto de aproximação de Antônio e Patrícia. Um convite formal para a festa de aniversário de casamento deles. Seria uma honra contar com sua presença, mãe, disse Antônio ao entregar o convite em mãos, durante uma de minhas visitas para cuidar de Miguel. Queremos celebrar com as pessoas mais importantes de nossas vidas. Sorri, aceitando o envelope elegante. Não perderia por nada, filho. O convite mencionava que a festa seria realizada no sítio Recanto das Araras, uma propriedade rural nos arredores de Petrópolis que pertencia à família de Patrícia. Um lugar isolado, longe de olhares curiosos. Perfeito para nós, ironicamente. Enquanto os dias passavam e a data da festa se aproximava, Roberto e eu finalizamos cada detalhe do nosso plano. Ele havia consultado discretamente um amigo advogado e entrado em contato com um jornalista de confiança que trabalhava no principal jornal de Petrópolis. Também conseguiu a ajuda de um técnico de informática que garantiu que poderíamos acessar o sistema audiovisual do sítio sem problemas. O timing é crucial, explicou Roberto durante nosso último encontro antes da festa. Quando todos estiverem reunidos, inclusive os sócios e colegas de trabalho deles, faremos a revelação. O impacto será maximizado pela presença de testemunhas. Na véspera da festa, enquanto me preparava para dormir, senti um peso enorme sobre os ombros. Estava prestes a expor publicamente meu próprio filho como um criminoso, destruir sua reputação, seu casamento, possivelmente mandá-lo para a prisão. Que tipo de mãe faz isso? Sentada na beirada da cama, olhei para a foto de Geraldo na mesinha de cabeceira. O que você faria, meu amor? Perguntei à imagem silenciosa. Geraldo sempre foi um homem íntegro, honesto até a medula. Ele havia trabalhado duro toda a vida, construindo nossa pequena casa tijolo por tijolo, educando nossos filhos com valores sólidos. Onde erramos com Antônio? Murmurei, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Como ele se tornou isso? Não havia resposta, é claro. Apenas o silêncio da casa vazia e a certeza de que, independente do amor que sentia por meu filho, não podia permitir que ele continuasse nesse caminho. Por Miguel, pela justiça e, de certa forma, pelo próprio Antônio. Na manhã da festa, acordei cedo, após uma noite de sono inquieto. Escolhi cuidadosamente o que vestir. Um conjunto elegante em azul marinho que Geraldo sempre admirou. Meu colar de pérolas, o broche em forma de anjo. Queria estar impecável para o que viria a seguir. Roberto passou para me buscar pontualmente às 6 da tarde. No carro, durante o trajeto até o sítio Recanto das Araras, repasamos cada etapa do plano mais uma vez. Tudo está pronto, garantiu ele. Jorge, o técnico, já instalou o equipamento necessário. Márcio, o jornalista, chegará como convidado. Disse a Antônio que era um primo distante meu. E Dr. Fernando, o advogado, estará a postos caso precisemos de intervenção legal imediata. Assente, sentindo meu coração acelerar à medida que nos aproximávamos do sítio. A estrada sinuosa que levava à propriedade era ladeada por árvores centenárias, criando um túnel verde que em outro contexto seria bonito, acolhedor. Hoje, parecia o caminho para uma batalha inevitável. E quanto a Miguel? Perguntei. A preocupação com meu neto nunca longe de meus pensamentos. Berenice está preparada para levá-lo para sua casa, assim que o confronto começar.
respondeu Roberto. Já conversamos com ela. Ela não sabe todos os detalhes, mas entende a gravidade da situação e concordou em ajudar. Chegamos ao sítio pouco depois das 7. O local estava lindamente decorado. Luzes delicadas pendiam das árvores. Mesas elegantemente arrumadas espalhavam-se pelo gramado bem cuidado. Um pequeno palco havia sido montado em um canto, provavelmente para discursos e apresentações. Patrícia veio nos receber, deslumbrante em um vestido vermelho que certamente custara uma pequena fortuna. Seu sorriso falso estava no lugar, mais amplo e brilhante do que nunca. Dona Isolda, que bom que veio! Exclamou, beijando-me no rosto como se fôssemos as melhores amigas. E Roberto também. Que surpresa maravilhosa! Não perderia a comemoração de vocês por nada, respondi, retribuindo seu sorriso falso com outro igualmente insincero. À medida que a noite avançava, observei atentamente os convidados. Reconheci vários colegas de trabalho de Antônio e Patrícia, incluindo o que parecia ser o dono da Contábil Serra, um senhor de cabelos grisalhos que conversava animadamente com outros executivos. Os pais de Patrícia circulavam entre os convidados, claramente orgulhosos do status social que a filha havia alcançado, e num canto mais afastado, vi Berenice com Miguel nos braços, distraindo-o com um brinquedo colorido. Antônio parecia nervoso, checando constantemente o relógio e trocando olhares significativos com Patrícia, provavelmente ansiosos para que a festa terminasse logo, para que pudessem seguir com seus planos de fuga. Por volta das 9, quando todos já haviam jantado e o clima estava animado, Patrícia subiu ao pequeno palco e pediu a atenção de todos. Queridos amigos e familiares, começou ela, a voz melodiosa ecoando pelos alto-falantes. Antônio e eu estamos imensamente felizes por compartilhar este momento com vocês. 3 anos de um casamento maravilhoso, abençoado com a chegada do nosso pequeno Miguel. Enquanto ela falava, Roberto me deu um sinal discreto. Era a hora. Com o coração martelando no peito, dirigi-me lentamente para o fundo do salão, onde Jorge, o técnico, aguardava próximo ao equipamento de som e vídeo. Tudo pronto? Sussurrei. Ele assentiu. Quando quiser, Dona Isolda. Patrícia continuava seu discurso, agora convidando Antônio para se juntar a ela no palco. Antes de mais nada, disse ela segurando a mão do meu filho, temos um anúncio especial a fazer. Antônio e eu decidimos expandir nossos horizontes. Em breve, estaremos embarcando em uma nova aventura no exterior. Murmúrios de surpresa e congratulações percorreram a audiência. Era agora ou nunca. Fiz um gesto para Jorge, que imediatamente acionou o sistema. As luzes suaves do salão diminuíram, e o telão atrás de Patrícia e Antônio acendeu-se. Em vez das fotos românticas do casal que deveriam ser exibidas, surgiram os documentos que havíamos coletado. Extratos bancários, e-mails comprometedores, fotos dos passaportes falsos, páginas do diário de Patrícia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos alternavam entre as imagens no telão e o casal no palco, que parecia tão chocado quanto o restante dos convidados. Foi nesse momento que subi ao palco, caminhando lentamente, sentindo o peso de cada passo. Patrícia estava pálida, os lábios trêmulos. Antônio parecia ter visto um fantasma, os olhos arregalados fixos em mim. O que significa isso? Conseguiu balbuciar Patrícia. Peguei o microfone que ela segurava frouxamente. Significa a verdade, respondi, minha voz surpreendentemente firme. A verdade sobre o dinheiro desviado da Contábil Serra, sobre as contas offshore, sobre os planos de fugir do país com o produto do crime. Os murmúrios cresceram, agora em tom de alarme e indignação. Vi o dono da empresa levantar-se abruptamente, o rosto vermelho de raiva. Os pais de Patrícia pareciam petrificados em seus lugares. Mãe, começou Antônio, tentando recuperar o controle da situação. Você não sabe o que está dizendo. Isso é um mal-entendido. Um mal-entendido? Repeti, enquanto no telão continuavam a passar as evidências irrefutáveis. Como foi um mal-entendido quando sua esposa me chamou de diabo na frente de toda a igreja? Como foi um mal-entendido quando vocês planejaram me afastar de Miguel para sempre, levando-o para outro país?
Patrícia tentou tomar o microfone de volta, mas mantive-o firmemente em minhas mãos. Eu respeitei vocês. Continuei, olhando diretamente para os convidados chocados. Respeitei as regras que impuseram, aceitei o tratamento humilhante, tudo pelo bem do meu neto. Mas não posso ficar calada sabendo que vocês estão prestes a fugir com dinheiro roubado, arrastando uma criança inocente para uma vida de mentiras. O dono da Contábil Serra estava agora próximo ao palco, acompanhado de 2 homens que pareciam ser seguranças. "É tudo verdade?" perguntou ele, dirigindo-se a Antônio, a voz trêmula de raiva. "Você e sua esposa desviaram fundos da minha empresa?" Antônio parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. "Senhor Mendes, eu posso explicar." "Não há explicação para isso!" trovejou o empresário, apontando para o telão onde agora apareciam os detalhes das transações fraudulentas. "Isso é roubo, puro e simples." Patrícia, sempre calculista, tentou uma última cartada. "Essa mulher está inventando tudo isso!" gritou, apontando para mim exatamente como havia feito na igreja. "Ela nunca aceitou o nosso casamento. Nunca gostou de mim. Está manipulando vocês, não veem? É uma velha amargurada tentando destruir nossa felicidade." Foi então que Roberto subiu ao palco, trazendo consigo o jornalista e o advogado. "As provas falam por si", disse ele calmamente. "Temos cópias de tudo: documentos, e-mails, o diário onde Patrícia registrou detalhadamente cada passo do esquema. E também temos os passaportes falsos, prontos para a fuga planejada." O caos estava instalado. Alguns convidados já saíam apressadamente, não querendo ser associados ao escândalo. Os pais de Patrícia tentavam se aproximar da filha, mas foram barrados pelos seguranças da empresa. E no fundo do salão, vi Berenice discretamente sair com Miguel nos braços, conforme combinado. Em meio à confusão, encontrei os olhos de Antônio. Neles, vi algo que me quebrou o coração. Não raiva, não desprezo, mas uma vergonha profunda e um reconhecimento silencioso de sua culpa. "Por quê, filho?" perguntei, agora baixo o suficiente para que apenas ele ouvisse. "Onde erramos com você?" Ele baixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. "Não foi sua culpa, mãe", murmurou. "Foi ganância, só ganância." Logo depois a polícia chegou, alertada pelo advogado. Antônio e Patrícia foram levados para prestar depoimentos, junto com vários documentos que comprovavam o esquema. O dono da empresa garantiu que apresentaria todas as queixas formais necessárias. Enquanto observava o caos que havia desencadeado, senti uma mistura de triunfo e devastação. Havia feito o que era certo. Havia impedido um crime de continuar. Havia protegido meu neto de um futuro incerto em terras estrangeiras. Mas também havia destruído a vida do meu próprio filho. Roberto aproximou-se, colocando um braço reconfortante ao redor dos meus ombros. "Você fez o que precisava ser feito, mãe", disse ele suavemente. Não havia outro caminho. Assente, sentindo o peso e a leveza da verdade finalmente exposta. "E quanto a Miguel?" perguntei, minha preocupação imediata voltando-se para meu neto. "Berenice o levou para a casa dela, como combinamos. Ele está seguro." Saímos do sítio sob olhares misturados de choque, simpatia e, de alguns, respeito. A noite que deveria celebrar um aniversário de casamento havia se transformado no desmascaramento de um esquema criminoso. E eu, uma bibliotecária aposentada que sempre viveu na discrição, havia me tornado o centro dessa tempestade. No caminho de volta à cidade, olhando pela janela do carro para a noite estrelada de Petrópolis, refleti sobre as escolhas que fazemos na vida e suas consequências. Sobre como palavras ditas em um momento de raiva, "sai daqui, diabo", podem desencadear eventos que mudam para sempre o curso de muitas vidas. "Não sei se algum dia vou me perdoar por isso", confessei a Roberto, sentindo o cansaço de semanas de tensão finalmente me atingir. "Não há o que perdoar, mãe", respondeu ele apertando minha mão. "Você apenas respirou fundo e fez o que precisava ser feito, na frente de todos." Os dias que se seguiram à festa foram um turbilhão de acontecimentos. Na manhã seguinte, a história já estampava a primeira página do Jornal de Petrópolis, com o título "Escândalo financeiro na Contábil Serra.
Família envolvida em esquema milionário. Márcio, o jornalista que Roberto havia contatado, fez um trabalho impecável, apresentando os fatos com precisão, sem sensacionalismo desnecessário, mas também sem poupar detalhes sobre a extensão do esquema. Logo, os jornais maiores do Rio de Janeiro também noticiaram o caso. Em questão de dias, o que era um escândalo local tornou-se assunto em todo o estado. A Contábil Serra, uma empresa respeitada há décadas, via sua reputação manchada, e seu dono, o Sr. Mendes, concedia entrevistas furiosas prometendo que os culpados pagariam pelo dano causado. Antônio e Patrícia foram detidos inicialmente para interrogatório, e após a análise preliminar das provas, tiveram a prisão preventiva decretada. Não conseguiram pagar a fiança estabelecida, já que suas contas foram bloqueadas como parte da investigação. As imagens deles sendo conduzidos algemados para a delegacia circularam nas redes sociais, transformando-os instantaneamente em símbolos da ganância corporativa. Enquanto isso, Miguel ficou sob meus cuidados. O juiz da Vara da Infância e Juventude concedeu-me a guarda provisória, considerando o vínculo familiar e o fato de que os pais enfrentariam um longo processo judicial. O pequeno, com apenas 1 ano, era alheio ao drama que se desenrolava à sua volta. Para ele, estar na casa da avó era apenas uma aventura diferente. Na primeira semana após o escândalo, transformei o antigo quarto de Antônio em um espaço para Miguel. Pintei as paredes de um azul suave, montei um berço novo, enchi prateleiras com os livros infantis que havia colecionado esperançosamente. Roberto me ajudou com as tarefas mais pesadas, e juntos criamos um ambiente acolhedor para a criança que agora dependia inteiramente de nós. Berenice tornou-se uma presença constante em nossa nova rotina. Viúva como eu, encontrava em Miguel a alegria que havia perdido quando seus próprios netos se mudaram para o sul do país. Vinha quase diariamente, trazendo quitutes caseiros, ajudando com o bebê, oferecendo o conforto silencioso de uma amizade de décadas. Nunca pensei que aos 67 anos estaria criando um bebê novamente. Comentei certa tarde, enquanto observávamos Miguel explorar o jardim dos fundos, seus passinhos ainda inseguros na grama. A vida tem dessas reviravoltas, respondeu Berenice, seu olhar compreensivo me dizendo mais que suas palavras. E você está fazendo um trabalho maravilhoso, Isolda. Era reconfortante ouvir isso, especialmente nos momentos em que a dúvida e a culpa me consumiam. Porque, apesar da certeza de ter feito o que era certo, o peso de ter denunciado meu próprio filho era um fardo que carregava constantemente. 2 semanas após a prisão, recebi uma ligação da cadeia. Era Antônio, solicitando uma visita. Relutei inicialmente. O que diríamos um ao outro após tudo o que aconteceu? Mas Roberto me convenceu de que o encontro seria importante, tanto para mim quanto para meu filho. Você precisa desse fechamento, mãe, argumentou ele. E Antônio precisa entender completamente por que você fez o que fez. Assim, numa quinta-feira chuvosa, encontrei-me na sala de visitas da cadeia estadual, esperando ansiosamente. Quando Antônio entrou, escoltado por um guarda, quase não o reconheci. Estava mais magro, o rosto marcado por olheiras profundas, o cabelo antes meticulosamente arrumado agora desgrenhado e sem vida. Sentou-se à minha frente, separados por uma mesa de metal fria. Por alguns instantes, apenas nos olhamos, o silêncio carregado de tudo o que não havíamos dito ao longo dos anos. Como está, Miguel? Foi sua primeira pergunta, a voz rouca, como se não a usasse há dias. Está bem, respondi, tentando manter a compostura. Adaptando-se à casa. Pergunta por você às vezes. Do jeito dele. Antônio assentiu, baixando os olhos para suas mãos algemadas sobre a mesa. E você? Como está? A pergunta me pegou desprevenida. Depois de tudo o que aconteceu, ele ainda se preocupava com meu bem-estar? Sobrevivendo, respondi honestamente. Um dia de cada vez. Outro silêncio se instalou entre nós, mais denso, mais difícil de romper. Finalmente, reuni coragem para perguntar o que havia me atormentado desde o início. Por que, Antônio? Por que você fez isso? Nunca lhe faltou nada. Ele suspirou profundamente, passando as mãos pelo rosto cansado. Começou pequeno.
disse ele, a voz quase um sussurro. Pequenos desvios que ninguém notaria. Eu dizia a mim mesmo que estava apenas pegando emprestado, que devolveria depois. Mas então, fez uma pausa, buscando as palavras. Então conheci Patrícia. Ela tinha grandes sonhos, ambições, e eu queria impressioná-la, mostrar que podia proporcionar o estilo de vida que ela desejava. Fechei os olhos por um momento, lembrando-me do jovem idealista que meu filho costumava ser, de como Geraldo e eu tínhamos criado nossos filhos para valorizar a honestidade acima de tudo. Onde erramos com você? Perguntei, a voz embargada. Não erraram, respondeu ele rapidamente. Vocês foram pais exemplares. Fui eu quem escolheu o caminho errado. Cada decisão, cada passo, foi minha escolha. Ouvi-lo assumir a responsabilidade trouxe uma estranha forma de conforto. Pelo menos não estava culpando os outros. Não estava se vitimizando. E Patrícia? Perguntei, curiosa sobre a mulher que havia chamado de diabo na igreja. Ela esteve envolvida desde o início? Um sorriso amargo cruzou o rosto de Antônio. Patrícia era mais esperta do que eu. Percebeu o que eu estava fazendo antes mesmo de eu contar. Em vez de me denunciar ou terminar o relacionamento, ela viu uma oportunidade. Tinha contatos, sabia como movimentar o dinheiro internacionalmente. Foi ela quem transformou meus pequenos desvios em uma operação sofisticada. Assenti, sem surpresa. Sempre soube que havia mais em Patrícia do que aquela fachada de esposa perfeita. E o incidente na igreja? Por que ela fez aquilo? Antônio fechou os olhos, como se a lembrança fosse dolorosa demais. Estávamos sob pressão. Havia rumores na empresa, suspeitas. Patrícia estava convencida de que você havia percebido algo, que estava prestes a nos expor. Quando a viu se aproximando no batizado, entrou em pânico. Ele me olhou diretamente. Não era para ser daquela maneira, mãe. Eu deveria ter intervindo, deveria ter te defendido, mas estava tão envolvido na mentira que não conseguia agir. Seu arrependimento parecia genuíno, mas isso não apagava a humilhação que sofri, nem justificava os crimes cometidos. E agora? O que acontecerá com vocês? O advogado diz que estamos olhando para uma sentença de 6 a 10 anos, dependendo da colaboração com as investigações. Respondeu ele, com uma resignação que nunca havia visto em meu filho, sempre confiante. Patrícia está tentando negociar uma redução oferecendo informações sobre outros envolvidos. Eu só quero assumir o que fiz e cumprir minha pena. Fiquei surpresa com sua atitude. Era quase como se a prisão tivesse lhe devolvido uma parte da integridade que havia perdido ao longo dos anos de fraudes. E Miguel? Perguntou ele, a voz suavizando ao mencionar o filho. O que acontecerá com ele? Eu cuidarei dele, respondi sem hesitar. Roberto e eu, ele terá tudo o que precisa. Amor, segurança, valores sólidos. Antônio assentiu, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Obrigado. Sei que ele está em boas mãos. Fez uma pausa, respirando fundo. Você fez o certo, mãe. Expondo tudo. Por mais doloroso que seja admitir, você salvou Miguel de um futuro construído sobre mentiras. Suas palavras atingiram algo profundo em mim. Uma validação que não sabia que precisava. Um reconhecimento que aliviava parte do peso que carregava. A visita terminou pouco depois, com uma promessa de que eu voltaria, de que não o abandonaria durante sua pena. Enquanto o via ser conduzido de volta à cela, pensei no menino que ele havia sido, no homem que poderia ter se tornado, e na longa estrada de redenção que agora tinha pela frente. Nos dias que se seguiram à visita, uma estranha paz começou a se instalar em mim. Não que a situação fosse ideal, longe disso. Meu filho estava na prisão, meu neto estava sem os pais, e eu, aos 67 anos, enfrentava desafios que jamais imaginei para essa fase da vida. Mas havia uma clareza agora, uma sensação de que o pior havia passado e de que o caminho à frente, por mais difícil que fosse, era pelo menos honesto. O impacto do escândalo na comunidade de Petrópolis foi duradouro. Nas primeiras semanas, enfrentei olhares curiosos e sussurros quando caminhava pelo centro da cidade com Miguel. Algumas pessoas cruzavam a rua para evitar me encontrar, como se a desgraça de meu filho fosse contagiosa. Outras, surpreendentemente,
aproximavam-se para expressar solidariedade, para elogiar minha coragem em expor a verdade, mesmo quando era tão pessoalmente dolorosa. O padre Joaquim, que havia oficiado o fatídico batizado, veio me visitar um mês após os acontecimentos. Sentados na varanda da minha casa, com Miguel brincando tranquilamente no tapete entre nós, ele ofereceu palavras de conforto que não sabia que precisava ouvir. Sabe, Dona Isolda, há uma diferença entre vingança e justiça, disse ele, observando o pequeno empilhar blocos coloridos. A vingança busca machucar o outro pelo prazer do sofrimento alheio. A justiça busca restaurar a ordem moral do mundo, mesmo quando dói. Pensei sobre suas palavras durante dias. O que havia feito, expor Antônio e Patrícia, havia começado como uma reação à humilhação sofrida na igreja, um desejo de devolver na mesma moeda. Mas ao longo do caminho, transformou-se em algo maior, um ato de justiça, não apenas para mim, mas para todas as pessoas afetadas pelo esquema, para Miguel e até mesmo para Antônio, que agora tinha a chance de reconstruir sua vida sobre bases mais sólidas. 3 meses após o escândalo, recebi uma visita inesperada. Cláudio e Lorena Fernandes, os pais de Patrícia, apareceram em minha porta numa tarde de domingo. Hesitei antes de convidá-los a entrar. O sorriso de satisfação deles durante o batizado ainda estava vivo em minha memória. Mas a expressão em seus rostos agora era muito diferente. Abatidos, envelhecidos pela vergonha e preocupação. Viemos ver Miguel, disse Lorena, a antiga arrogância completamente ausente de sua voz. Se nos permitir, poderia ter negado, teria todo o direito, considerando como haviam me tratado no passado. Mas olhei para o casal envelhecido à minha frente e vi apenas 2 avós preocupados com o neto. 2 pessoas cujo mundo havia desabado tão drasticamente quanto o meu. Ele está no Jardim dos Fundos, respondi, abrindo mais a porta. Acaba de acordar da soneca. Podem ficar à vontade. A gratidão em seus olhos foi genuína. Seguiram-me até o jardim, onde Miguel brincava com seu carrinho favorito na pequena caixa de areia que Roberto havia construído. Ele está tão grande, murmurou Lorena, os olhos marejados. Tão saudável e feliz. Faço o melhor que posso, respondi simplesmente. Cláudio, que sempre fora um homem reservado, de poucas palavras, surpreendeu-me ao tocar meu braço levemente. Dona Isolda, queremos pedir desculpas, disse ele, a voz trêmula, pelo modo como Patrícia a tratou no batizado e por não termos intervindo, por termos permitido que nossa filha se tornasse o que se tornou. Sua sinceridade me desarmou completamente. Esperava hostilidade, acusações, talvez até a afirmação de que eu havia destruído a vida de sua filha. Em vez disso, encontrei humildade e arrependimento. Não sabíamos da extensão dos crimes, continuou Lorena. Suspeitávamos que algo não estava certo, o dinheiro repentino, os gastos excessivos. Mas preferimos não fazer perguntas. Talvez, se tivéssemos... Não adianta pensar no que poderia ter sido, interrompi suavemente. Todos nós cometemos erros com nossos filhos. Agora, precisamos focar no que podemos fazer para ajudar. A tarde transcorreu em uma trégua silenciosa. Observamos Miguel brincar, conversamos sobre suas preferências, suas pequenas conquistas diárias. Quando se despediram, Cláudio fez uma oferta que não esperava. Se precisar de qualquer ajuda com Miguel, financeira, para cuidar dele ocasionalmente, qualquer coisa, por favor, não hesite em nos chamar. Ele é nosso neto também, e gostaríamos de continuar presentes na vida dele, se você permitir. Assenti, reconhecendo a importância de Miguel manter laços com todos os seus avós, independentemente dos erros cometidos por seus pais. À medida que os meses passavam, uma nova normalidade se estabeleceu em nossa vida. A casa na Rua das Hortênsias, antes silenciosa e vazia, agora vibrava com a energia de uma criança pequena. Os dias se organizavam ao redor das necessidades de Miguel. Mamadeiras, sonecas, banhos, momentos de brincadeira no jardim. Roberto vinha nos visitar regularmente, assumindo com naturalidade o papel de tio presente e figura masculina na vida do sobrinho. As visitas à prisão tornaram-se parte da rotina. Uma vez por mês,
levava Miguel para ver o pai. Os encontros eram sempre emocionais, com Antônio maravilhando-se com cada novo desenvolvimento do filho. Os primeiros passos firmes, as novas palavras, a personalidade que começava a se formar. Patrícia, por outro lado, recusou-se a ver o filho ou a mim. Segundo Antônio, ela havia se fechado completamente após a prisão, culpando a todos menos a si mesma pela situação em que se encontrava. O casamento deles, já fragilizado antes do escândalo, não sobreviveu ao confinamento. O divórcio foi oficializado 6 meses após a prisão. Em uma das visitas, Antônio me surpreendeu com um pedido inusitado. Mãe, você se importaria de trazer alguns livros na próxima visita? Estou tentando usar esse tempo aqui para me reconstruir de certa forma. Senti uma inesperada onda de orgulho. Meu filho, o contador que havia se desviado do caminho, estava buscando redenção através da educação, da reflexão. Algum livro em particular? Perguntei. Aqueles que o pai gostava, respondeu ele, um leve sorriso nos lábios. Os clássicos que ele sempre dizia que moldaram o caráter dele. Na visita seguinte, levei uma pequena pilha de livros que haviam sido os favoritos de Geraldo. Dostoiévski, Machado de Assis, José Saramago. Livros sobre ética, sobre as complexidades do caráter humano, sobre redenção. Obrigado, disse Antônio, folheando os volumes com reverência. Acho que finalmente estou pronto para entender o que pai via neles. Foi nesse momento que percebi. A vingança que inicialmente busquei havia se transformado em algo muito mais profundo. Não era sobre punir Antônio e Patrícia pelo que me fizeram. Era sobre restaurar a verdade, sobre reconstruir o que havia sido quebrado em nossa família, sobre criar um futuro melhor para Miguel. 1 ano após o escândalo, recebi uma ligação do Dr. Fernando, o advogado que havia nos ajudado desde o início. Tenho notícias importantes, Dona Isolda, disse ele. A sentença foi finalmente proferida. Patrícia pegou 8 anos, sem direito a regime semiaberto nos primeiros 2 anos, devido à sua falta de cooperação com as investigações. Fiz uma pausa, preparando-me para o que viria a seguir. E Antônio? 6 anos, com possibilidade de progressão para o semiaberto após 2 anos, devido ao seu comportamento exemplar e cooperação total. Senti um alívio cauto. Não era o final feliz que uma mãe sonha para seu filho, mas era uma sentença justa que oferecia a possibilidade de redenção, de um novo começo após o cumprimento da pena. Obrigada, doutor, respondi, por tudo o que fez por nós. Naquela noite, sentada na varanda com Miguel adormecido em meus braços, olhei para as estrelas no céu de Petrópolis e senti, pela primeira vez em muito tempo, uma sensação de paz. O caminho à frente ainda seria longo e difícil. Antônio teria anos de prisão pela frente. Miguel cresceria conhecendo o pai através de visitas monitoradas. Eu enfrentaria o desafio de criar um neto nos meus anos de aposentadoria. Mas havia uma clareza agora. Uma sensação de que as nuvens escuras que haviam pairado sobre nossa família estavam finalmente começando a se dissipar. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia nos libertado de uma vida construída sobre mentiras. Vê, Geraldo! Sussurrei para as estrelas, imaginando meu falecido marido observando-nos de algum lugar distante. Fizemos o melhor que pudemos e continuaremos fazendo. Miguel se mexeu em meus braços, seus pequenos dedos agarrando instintivamente meu colar de pérolas, aquele mesmo que eu usava no dia do batizado. Sorri, pensando na ironia da vida. Naquele dia, quando Patrícia me chamou de diabo na frente de todos, pensei que minha vida havia acabado, que minha dignidade havia sido irreparavelmente destruída. Nunca imaginei que aquele momento terrível seria o catalisador para uma transformação tão profunda, que ao respirar fundo e enfrentar a humilhação de cabeça erguida, estaria dando o primeiro passo em uma jornada que, embora dolorosa, levaria à verdade, à justiça e, finalmente, a uma forma de paz que nunca esperei encontrar. Sei que você está aí, não é, Geraldo? Murmurei, sentindo uma brisa suave acariciar meu rosto, quase como se fosse uma resposta. Continuamos, não é? Um dia de cada vez. Por Miguel, por Antônio,
por nós. E assim, sob o céu estrelado de Petrópolis, uma avó de 67 anos que havia sido chamada de Diabo, que havia exposto o próprio filho e sua esposa como criminosos, que agora criava um neto em circunstâncias que nunca imaginou, encontrava uma forma inesperada de redenção, não nos termos que esperava, mas nos termos que a vida ofereceu. E talvez, pensei enquanto embalava suavemente Miguel em meus braços, talvez isso fosse suficiente. Olhando para trás, para toda essa jornada que compartilhei com vocês hoje, ainda me pergunto como uma senhora de 67 anos, uma bibliotecária aposentada que sempre viveu discretamente, acabou no centro de uma tempestade tão intensa. A vida tem dessas reviravoltas que nenhum dos livros que cataloguei durante décadas conseguiria prever. Tudo começou com aquelas palavras cortantes na igreja. Sai daqui, diabo! Ninguém quer você aqui nesse momento. Palavras que ecoaram pelas paredes sagradas da Igreja Nossa Senhora da Consolação, em Petrópolis, no dia que deveria ser apenas de celebração e alegria, o batizado do meu primeiro neto. Palavras que, em vez de me destruírem como Patrícia esperava, acabaram despertando em mim uma força que eu mesma desconhecia. A dor da humilhação, o silêncio cúmplice do meu próprio filho, o olhar de pena dos conhecidos, tudo isso poderia ter me quebrado. Muitos esperavam que eu desaparecesse, que me escondesse na minha casa na Rua das Hortênsias e nunca mais mostrasse meu rosto. Mas o destino tinha outros planos. A descoberta dos documentos, primeiro por acaso no envelope caído, depois nas minhas investigações discretas no apartamento luxuoso do condomínio Bosque Real, revelou uma verdade que era mais sombria do que qualquer ficção. Meu filho e sua esposa haviam construído sua vida de aparente sucesso sobre alicerces de fraude, desvios e mentiras. E então veio a decisão mais difícil que uma mãe poderia tomar: expor a verdade, mesmo sabendo que isso significaria a prisão do próprio filho. Muitos me perguntam se me arrependo, se não haveria outro caminho. A resposta não é simples. Arrependo-me de que tenha chegado a esse ponto, de que Antônio tenha escolhido o caminho errado, de que meu neto tenha que crescer com os pais na prisão, mas não me arrependo de ter escolhido a verdade, por mais dolorosa que fosse, porque a verdade, por mais que machuque no início, é o único caminho para a cura verdadeira. Como disse certa vez Padre Joaquim, há uma diferença fundamental entre vingança e justiça. O que comecei buscando como vingança pela humilhação sofrida transformou-se, ao longo do caminho, em uma busca por justiça. Não apenas para mim, mas para todos os envolvidos, incluindo Miguel, que merecia crescer em um ambiente de honestidade. Hoje, um ano depois daquele confronto no sítio Recanto das Araras, a vida segue um curso que jamais imaginei para minha aposentadoria. Meus dias são preenchidos com mamadeiras, fraldas, canções de ninar, histórias contadas à beira da cama. Miguel cresceu. Agora dá seus primeiros passos firmes, começa a formar frases, tem suas preferências e birras. É uma criança alegre, apesar de tudo. E isso é talvez o maior milagre dessa história toda. Antônio cumpre sua pena, lendo os livros que o pai tanto amava, buscando nas páginas de Dostoiévski e Machado de Assis uma compreensão mais profunda de seus próprios erros. Patrícia escolheu outro caminho, fechando-se em amargura e negação. Os pais dela, Cláudio e Lorena, antes tão arrogantes, agora visitam humildemente minha casa para ver o neto, oferecendo ajuda, buscando redenção à sua maneira. E eu? Eu estou aqui, compartilhando minha história com vocês. Não para buscar aprovação ou simpatia, mas porque acredito que há lições importantes a serem extraídas dessa experiência dolorosa. Sobre coragem, sobre integridade, sobre a importância de defender a verdade, mesmo quando seria mais fácil permanecer em silêncio. Sobre como, às vezes, o maior ato de amor que podemos fazer por alguém é justamente não compactuar com seus erros. Sei que muitos de vocês estão passando por seus próprios desafios familiares, enfrentando situações que parecem impossíveis, decisões que não têm opções sem dor. Quero que saibam que não estão sozinhos, que há força em cada um de vocês.
mesmo quando parece que não há mais nada a fazer além de baixar a cabeça e aceitar o inaceitável. É por isso que decidi criar este canal, Vovó Lembrou, para compartilhar não apenas a minha história, mas para abrir espaço para tantas outras histórias de superação, de coragem, de pessoas comuns que encontraram força extraordinária nos momentos mais inesperados da vida. E aqui, preciso fazer um pedido especial para vocês que acompanharam minha história até aqui. Se ela tocou vocês de alguma forma, se trouxe alguma reflexão, ou simplesmente manteve vocês interessados até o final, peço que se inscrevam no canal Vovó Lembrou. É um gesto simples, mas que significa muito para mim. Mostra que não estou falando no vazio, que minhas palavras encontram eco em outros corações. Além de se inscrever, por favor, deixem seu comentário abaixo. O que você faria no meu lugar? Concorda com as decisões que tomei? Já passou por alguma situação em que precisou escolher entre lealdade familiar e fazer o que é certo? Cada comentário é como uma mão estendida, uma conexão estabelecida, um lembrete de que histórias como a minha ressoam em outras vidas. E se puderem, deixem seu like no vídeo. Esse simples clique ajuda nosso canal a alcançar mais pessoas, a criar essa comunidade de compartilhamento e apoio mútuo que tanto buscamos. Devo confessar que gravar esse vídeo não foi fácil. Reviver cada momento dessa jornada dolorosa, expor minha vida e minhas escolhas ao julgamento público, tudo isso exige uma coragem que às vezes penso não ter. Mas faço porque acredito que histórias como a minha precisam ser contadas, que experiências compartilhadas podem iluminar caminhos para quem ainda está nas sombras da dúvida e do sofrimento. Para aqueles que podem e desejam ir além, existe também o Valeu Demais, uma forma de contribuir financeiramente para manter esse canal no ar. Como vocês podem imaginar, produzir conteúdo de qualidade diariamente exige recursos, tempo, equipamento, edição. Sua contribuição, por menor que seja, ajuda a garantir que possamos continuar trazendo histórias como essa para vocês, ampliando nosso alcance, melhorando a qualidade, criando um espaço onde vozes como a minha possam ser ouvidas. Não é fácil pedir ajuda, especialmente para alguém da minha geração, criada para ser independente e resolver seus próprios problemas. Mas aprendi, nessa jornada difícil, que às vezes precisamos abrir mão do orgulho e aceitar a mão estendida. Sua contribuição através do Valeu Demais seria não apenas um apoio financeiro, mas um voto de confiança no trabalho que estamos construindo juntos. Antes de encerrar, quero deixar um convite para que explorem os outros vídeos do canal. Há tantas histórias poderosas esperando por vocês. Relatos de superação, de descobertas tardias, de recomeços inesperados. Histórias que podem trazer conforto, inspiração ou simplesmente a sensação de que não estamos sozinhos em nossas lutas diárias. A vida me ensinou que os finais nem sempre são como esperamos, mas isso não significa que não possam ser significativos, até mesmo belos à sua própria maneira. Meu final feliz não veio na forma que imaginei. Uma velhice tranquila, rodeada por uma família tradicional e perfeita. Veio na forma de uma criança de 2 anos que agora depende de mim, de um filho em processo de redenção, de uma verdade dolorosa, mas libertadora. E talvez essa seja a maior lição de todas, que a vida raramente segue o roteiro que escrevemos para ela, mas sempre oferece a oportunidade de escrevermos novos capítulos, de encontrarmos força onde menos esperamos, de transformarmos até mesmo nossas maiores dores em algo significativo. Agradeço de coração a cada um de vocês que acompanhou minha história até aqui. Espero vê-los novamente nos próximos vídeos do canal Vovó Lembrou. Deixem seus comentários, compartilhem suas próprias histórias. Tornem-se parte dessa comunidade que estamos construindo juntos. E se puderem, contribuam com o Valeu Demais para ajudar a manter esse projeto vivo e alcançar ainda mais pessoas. Porque acredito, do fundo do meu coração, que nossas histórias, quando compartilhadas com honestidade e coragem, têm o poder de transformar não apenas nossas próprias vidas, mas também as vidas daqueles que as escutam. Até o próximo vídeo. Com muito carinho, Isolda Pacheco.